Como prometido, está no ar o Pode Isso. Estamos trazendo hoje aqui um convidado muito importante, conhecido na região, empresário político, Paulo Marinho Júnior, mais conhecido como Paulinho. Obrigado aí, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito honrado de ser o primeiro convidado desse podcast, que tem tudo para ser um verdadeiro estouro. A gente já esteve junto há muitos anos atrás e nos reencontrarmos agora num podcast é uma surpresa muito bem-vinda. Obrigado pelo convite. Não teria como ser diferente, né? Para nós, sim, é uma honra trazer o Paulinho, né, de Caxias, aqui ao nosso podcast, né? Que realmente todas as expectativas é de que seja um grande espaço para comunicação, principalmente na área política, né? E você, como um conhecedor, como uma pessoa muito experiente na política do nosso estado, mais precisamente aqui na região leste do Maranhão, é uma honra tê-lo aqui conosco. Experiente ainda não, ainda estou começando aí, vamos dizer assim, graças a Deus ainda estamos novo, mas acho que ainda tem algumas histórias para contar. Quando você tiver experiente, acho que eu não vou mais nem convidar, viu? É por aí. Paulinho, e nós sabemos que esse momento, né, e, claro, nós vamos tratar de muitos assuntos, mas principalmente da política. Aí eu lhe pergunto, hoje, como está Caxias, né? Que faz parte aqui da nossa região. Caxias, economicamente está muito mal. O final de ano foi muito ruim para o comércio, desemprego alto, as lojas vazias. Politicamente, a cidade ainda vive um luto, ainda vive uma eleição que não terminou. A gente teve uma eleição muito conturbada, com uma série de processos judiciais, tem uma série de ações ainda na justiça contestando o resultado da eleição. O crime lá foi muito flagrante. Você via a compra de voto. Fizeram uma política muito suja. Fizeram tudo que você possa imaginar e o que você não possa imaginar também na eleição. E isso chocou a cidade, dividiu a cidade no meio. Então a gente tem esse clima de uma eleição que foi roubada e que ainda não acabou. Mas, por outro lado, a gente tem a esperança que esses dias ruins que a gente vive até hoje vão ser melhores muito em breve. É claro e notório, né? Foi noticiado que você entrou na justiça, né? Para anular a eleição, mas o motivo principal? Então, eu acredito na justiça, primeiro ponto. Eu acho que a justiça existe e, se ela existe, a gente deve procurar ela quando você tem alguma coisa que você se sente lesado. Lá tiveram todo tipo de crime que você imaginar. Lá tem uma ação, por exemplo, que é chamada de Age dos Santinhos. Mandaram fazer santinhos meu com Bolsonaro, com um número trocado e com frases ofensivas, espalharam na cidade. Fizeram 1 milhão de santinhos desses. Até numa gráfica aqui de Timon. O dono da gráfica já colocou, a pessoa que fez santinho ganhou um alto cargo na prefeitura como recompensa. Pegaram uma outra ação, é a AGE da Deepfake. Eles pegaram um áudio feito por inteligência artificial, colocaram num comício dizendo que eu ia demitir todos os contratados e ia acabar com a cidade. Para ficar mais claro para os nossos telespectadores, o deepfake, né, é trocar a imagem, né, tirar a foto. O deepfake é o computador gerar um áudio de uma forma totalmente artificial. Então, assim, não é que montaram um áudio, não. O computador gerou um áudio a partir... Com a sua voz. Com a voz do meu pai. Ah. Totalmente a partir do computador. Totalmente, mas muito parecido com a voz real. É por isso que é uma deepfake. É por isso que é uma informação falsa. Além disso, além de ser uma informação falsa, um deepfake é uma fake news. Sim. Aí nós temos uma outra ação, que ela fala da questão da contratação de pessoas durante o período eleitoral. No ano passado, a Prefeitura de Caxias contratou mais de 6 mil pessoas. No período da eleição, foram centenas de pessoas contratadas até a véspera da eleição. E esses documentos são documentos que a própria Prefeitura forneceu para a Justiça. Então, a gente entrou com essas ações na Justiça e estamos aguardando o resultado que a Justiça vai determinar. Mas as provas são muito fortes. E, Paulo, nós também, de conhecimento público, que o atual prefeito, né, que assumiu, mesmo com todos esses imbróglios, ele também entrou na Justiça lhe acusando de abuso do poder, né? Ou seja, compra de voto.
Não. Existe essa história? Não tem nenhuma ação nesse sentido. Não existe. Não. Então é fake news, né? É fake Porque news. a gente vai pesquisando e acaba encontrando essas situações, não né? tem Depois nenhuma, eu vou até lhe não passar. tem nenhuma ação deles contra a gente. Sim. E esse tipo de ação, de compra de votos, assim, nem teria como ter, porque o nosso lado, vamos dizer assim, foi impedido de andar na rua. Se usou as estruturas da polícia e outras coisas justamente para cercear o nosso direito. Usaram tudo que podia e não podia para tentar manipular o resultado da eleição, inclusive as forças de segurança. Então, Paulo, você se sente um injustiçado na última eleição de Caxias, não é isso? Pior que não sou só eu, a população na rua. Porque, imagina só, o outro lado ofereceu dinheiro, emprego, tudo que você imaginar. Mas a população estava cansada de sofrer. Estava cansada de ir para o hospital e não ter remédio. Estava cansada de ver o parente morrendo na maternidade. Estava cansada de ver o filho sem ter merenda na escola. Os ônibus escolares degradados. A cidade se acabando. E por conta disso, mais da metade dos eleitores de Caxias escolheu mudar. Nós tínhamos 4 candidatos. Eu e mais 2 na oposição. Que pelo menos se diziam oposição naquela época. Hoje eu não sei quantos vão dizer oposição. E a maior parte das pessoas recusou dinheiro, emprego, enfrentou a perseguição porque sabia que ia ser perseguido para votar na mudança. Eu tive 48,06% dos votos. A diferença da eleição, do resultado que foi para a urna, foi de 575 votos. No universo de mais de 100 mil eleitores, é nada. É verdade. Na apuração ficou aquele sobe, desce, até que chegou esse final. Mas, Paulinho, né? Você acha, se deve a que, além de tudo isso que você já citou, perder a eleição por um número tão baixo como esse? Eu vou te lembrar o que a gente enfrentou. A gente enfrentou o presidente da República, já que o Lula gravou para eles, um ministro de Estado trabalhando forte, André Fufuca, uma deputada federal, 3 deputados estaduais, o prefeito, 16 dos 19 vereadores e uma quantidade de dinheiro absurda, inimaginável no cenário político de Caxias, da história de Caxias. E mesmo assim a eleição foi praticamente um empate. Paulinho, e depois de tudo isso, claro, você já explicou, já ingressou na justiça, acredita na justiça, mas como fica essa história? Você pretende uma nova candidatura de deputado, de prefeito, enfim, você fica por aqui ou continua? Eu não estou pensando ainda, deputado, a gente está vivendo o dia a dia, trabalhando nesse processo que é para a gente buscar os nossos direitos. Como eu te disse, para mim, para o meu grupo, para a cidade, ainda está muito, muito vivo o resultado da eleição e a forma como a eleição foi. A gente está vivendo o dia a dia. Eu vejo muita gente já pensando em 2026, 2028. A gente ainda está fechando a eleição em 2024. Então você acredita que pode ter uma reviravolta? Eu acredito, a gente está vendo toda semana prefeitos sendo caçados, algumas cidades já programando data para a eleição que vem, e o que aconteceu em Caxias foi um absurdo. Então, assim, a gente acredita na justiça. Só quem não acredita na justiça, com provas tão fortes, porque quando a gente fala da folha de pagamento, com a folha de pagamento, não tem contestação. São números. A justiça diz que pode ou não pode, foi feito. Então, aí é a questão. É só quem não acredita que a justiça existe. Quem acha que pode comprar todo mundo, quem acha que o dinheiro é mais forte do que tudo. E meus valores são outros. Então, isso quer dizer que você não desiste, não para por aqui, né? O que vai acontecer daqui para frente passa primeiro pelo resultado final dessa história, né? Exatamente. Assim, não existe a hipótese de eu sair da política, de eu largar a política. Eu posso até não disputar outra eleição. Mas quem vive na política, quem nasceu na política, sempre vai ser um ator político. Paulinho, aqui também uma nova questão aqui, né? A gente vê que no enfrentamento
a gente escuta muito, até você posta nas suas redes sociais, né? Sobre a questão de segurança, que é uma preocupação sua, é uma luta, né? Você muitas vezes fala que é uma questão até de honra, né? Lutar contra tudo isso que a gente vê com as facções, com o crime, né? Que a gente não tem dimensão para o que está acontecendo. Você não pode sentar mais na porta de uma rua, você não pode usar um celular, e eu vejo muito isso. O que você pensa a respeito disso? O que você tem feito? O que você pretende fazer? Eu vou te dar algumas informações. Para quem não sabe, gente, eu sou de Caxias, uma cidade que é vizinha a Timon. Caxias hoje é a cidade mais violenta do Maranhão. Segundo o Anuário da Violência, é a 27ª cidade mais violenta do Brasil. Por muito tempo, aqui na região, a referência de violência era Timon. Se dizia que Timon era uma cidade muito violenta. Mas não, hoje a cidade violenta é Caxias. Mas quando você fala, cortando aqui um pouquinho, que antes era Timon, né? A cidade violenta hoje é Caxias, mas não significa dizer que foi Timon que melhorou. Eu posso dizer que Caxias hoje é mais violento que Timon. Isso eu consigo dizer. Que Caxias, a violência em Caxias... E olha que briga. Nós estamos brigando para ver qual é a cidade mais violenta. Nós não estamos brigando para ver qual é a melhor cidade. Entende como está errado o conceito? E esse conceito está errado por conta da falta do enfrentamento da realidade que a gente vive. E quem tem que enfrentar essa realidade é o poder público, são as autoridades. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de ser deputado, e uma das votações que eu mais me orgulho foi de ter votado para acabar com a saidinha. Que eu sempre achei um absurdo a menina matar os pais e ser liberada no Dia das Mães. Como teve casos aqui no Brasil que são públicos e notórios. Paulinho, mas quando você fala que essa violência toda em nossa região, e principalmente em Caxias, você tem alguém que você identifica como culpado, ou culpada, ou é natural? Não, natural não é. O culpado são as autoridades. São as pessoas que têm responsabilidade e não estão cumprindo suas responsabilidades. Mas você pode citar mais ou menos quem você imagina? Todo mundo que tem um cargo público, que é responsável pela segurança e não faz seu trabalho direito. Ou seja, pode ser do vereador, prefeito, governador? Cada um tem sua responsabilidade. No poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Então você acha que hoje... Todos têm uma parcela de culpa. Seja pelas leis, que aí é o poder legislativo, que pode estar com leis muito brandas. O nosso código penal permite uma série de recursos que facilitam a vida de quem faz um crime. Hoje no Brasil a gente tem casos de pessoas que... Eu até estava vendo uma dúvida que o judiciário colocou, aonde em Fortaleza a polícia fez uma busca e apreensão, apreendeu uma quantidade gigantesca de droga e o juiz determinou que aquela busca e apreensão foi errada e que devia anular o processo. Aí estavam sem saber o que fazer com a droga. Se ia devolver a droga pro dono da casa. Sim. Então são os absurdos que a gente vê hoje que mostram que alguma coisa está errada. Mas aí você vai falar da quantidade do efetivo das Forças Armadas, da Polícia Civil, da Polícia Militar, você vai falar da qualidade do treinamento das forças, das armas, você vai falar da questão do vídeo monitoramento, que as cidades deveriam ter e várias vezes não funciona. Em Caxias não funciona nunca. De 60 câmeras, 80 câmeras que tinha, funcionava 7. Paulinho, mas eu queria entender melhor essa questão da segurança pública, porque nós sabemos que, por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, isso é uma instituição que ela é regida pelo Estado, ou seja, é de responsabilidade do governador, do governo do Estado, ou seja, do governador. Teria sido a culpa, ou é a culpa, do governador do Estado? Todos. Porque... Às vezes, assim, a polícia prende e o judiciário solta. Às vezes, acontece muito em Caxias, inclusive, a gente tem um problema sério. Os policiais me dizem claramente, não, Paulinho, a gente prende de manhã, de tarde está solto. Lá tem um caso de 2 indivíduos, um homem e uma mulher, que toda semana praticam pelo menos um assalto. Vão presos com frequência e sempre são liberados. Então, assim, é um problema complexo que envolve todas as autoridades. E aí, algumas pagam também pela omissão. E nesse ponto, conta na questão do prefeito. Porque, para mim, o prefeito é quem comanda a cidade.
O presidente está longe, o governador está longe, então o prefeito tem que puxar a autoridade para ele de encarar o problema. E de aí sim, chegar no governador, chegar no presidente, mostrar, minha cidade está sofrendo. E lá hoje o nosso maior problema é a violência. Um amigo meu perguntou, qual é o maior sonho de Caxias? Eu perguntei para ele, não, peraí, tu quer saber o maior sonho ou a maior dor? Porque a violência é a nossa maior dor. Sonho para Caxias é emprego, mas a dor da violência é o que está sendo sentido todo dia. E, Paulinho, diante disso, vejo que você é preocupado com essas questões, mas você vai para o enfrentamento com as facções, você sabe que é organizado, é um crime organizado mesmo. Você vai para o enfrentamento, tem coragem de repreender mesmo no sério, enfim. Eu não apelo para ninguém, não, senhor. Assim, para fazer o que é para ser feito, a gente tem que fazer. Ou você tem esse espírito, ou você está no lugar errado. Para deixar do jeito que está, não é o que eu estou pensando em fazer, não. Então, assim, se eu fosse prefeito, se eu tivesse sentado na cadeira de prefeito, eu estava conduzindo de uma outra forma. Estava puxando a orelha de quem precisava ser puxado. Ah, você falou da Polícia Civil. Vamos dizer que a Polícia Civil não estivesse trabalhando a contento. Aí eu ia chegar no governador, que é o chefe dele, e falar, governador, é o seguinte, na minha cidade a Polícia Civil não está funcionando. Ah, o juiz está soltando muito. Ia chegar com o juiz e ia conversar com uma autoridade. Porque o prefeito tem uma autoridade. Ele é a maior autoridade do município. Então ele deveria se portar como? Seja em Caxias, seja em Timon, seja em Matões, em Parnarama, em qualquer lugar. A maior autoridade do município é o prefeito. Mas, Paulinho, isso não... Eu acredito que não tenha ninguém, um ser humano, que esteja achando bom um cidadão, um conterrâneo está morrendo com um tiro, com bala, com droga, enfim, por conta das facções que hoje existem no Brasil todo, né? E nosso Maranhão é uma pena. Pode estar acontecendo isso, o prefeito da sua cidade pode não estar em conversa com o governador para que isso melhore? Bem, o que a gente sabe são o que a gente vê no dia a dia da rua. Em Caxias, por exemplo, o comandante tem um clamor da sociedade para se trocar o comandante do quartel. Quando ele foi chamado no quartel-geral, junto com ele foram a deputada estadual, que é mulher do ex-prefeito. O ex-prefeito estava lá junto com ele para dar o apoio moral para ele não ser substituído. No mínimo, é conivência com ele, né? No mínimo. E, então, assim, o que a gente gostaria é que as coisas funcionassem. Você falou da questão... Em Caxias, a gente vê muito descaso. Em todas as áreas. Na segurança, na saúde, na educação. Para quem está na panelinha da prefeitura, tá bom demais. Coincidentemente, essa panelinha é rodeada de pessoas que estão cheias de problemas com a justiça. Às vezes um vai preso, às vezes um responde um processo muito mais sério. Coincidentemente, são pessoas próximas dessa panelinha. Enquanto isso, o resto da população está com medo de andar na rua olhando o celular. Então, eu percebi aqui na sua conversa, nesse bate-papo, né, que realmente você tem uma preocupação muito grande com o seu município. E isso é importante. E eu percebi que na sua fala, né, eu não quis cortar a sua... né, seu raciocínio, falando da segurança, falando das facções, falando do crime, né? E vi também eu lembro quando você fala da questão da folha de pagamento, dos empregos, das trocas, né? De voto pelo emprego, enfim, uma folha extensa com nome de pessoa, né? E eu posso aqui dar uma pincelada. Fica à vontade. Porque eu presenciei através de vídeo, hoje está muito fácil, né? O prefeito, eu falo prefeito porque a gente vê que o Fábio Gentil, ele não é mais o prefeito, é o sobrinho dele, né? Mas ele Mas o sobrinho é só uma marionete. Pois a gente percebe que ele tem essa conotação ainda de prefeito, né? Eu acho que ele acha bom. O sobrinho é uma marionete lá, quem manda é o Fábio. Eu tenho visto, assim, ele tratar a coisa como se lá tivesse tudo muito bem. Eu fiquei assim, eu assisti 10 vezes. Posso estar exagerando, mas pelo menos mais 5 eu assisti, porque podia ser uma montagem, né? O Fábio Gentil, em um circo, me parece, pelo menos tinha um palhaço do lado dele, né? Ele dançando a dança do ventre, eu não sei se ele... Qual era o palhaço ali?
Eu custei acreditar, mas me falaram, eu mandei aquilo para um amigo que mora em Caxias e ele disse que é ele mesmo, não tem montagem nenhuma. Assim, infelizmente, quem é de Caxias, que acompanha mais de perto, está acostumado com a molecagem, de não levar as coisas a sério. Pô, faz isso o tempo todo para chamar, para desviar a atenção. Isso é mais uma estratégia. Assim, quando tem um problema, que tem alguma coisa muito séria, tem um escândalo. Por exemplo, no dia da gravação desse vídeo, tinha tido uma briga na prefeitura porque ele queria demitir a secretária de finanças porque não estava fazendo o que ele queria. Aí teve um quebra-pau na Secretaria de Obras, aí rodou a cidade, a questão de desvio de combustível, nota fria de combustível, compra de terreno num condomínio, gravação, não sei o quê. Aí, para desviar o foco, ele faz uma macacada. E ele não tem vergonha nenhuma de fazer nada. Então, aquilo lá pra gente é normal. Ele já subiu em pau, já fez... O que você imaginar, ele já fez. E Paulinho, mas como você também acompanha a política, né? Acompanha até a administração lá na cidade de Caxias, e esses empregos que foram ofertados, você tem notícia se realmente aconteceu? Na prefeitura, na eleição passada, eles contrataram muita gente. O que aconteceu no final do ano? Demitiram todo mundo. Aí, começo do ano, muita gente desempregada, procurando emprego. Aí eles cortaram agora dos professores, principalmente aqueles que tinham dobra de turno, cortaram tudo, enxugando a máquina o máximo possível para contratar pessoas de outros municípios. E normalmente para receber sem trabalhar. A gente tem notícia de várias pessoas de Timon, de Codó, de várias cidades que estão recebendo na Folha de Caxias para apoiar politicamente os candidatos a deputado do grupo lá do Fábio Gentil. Enquanto isso, em Caxias o problema da falta de emprego continua, o salário dos professores foi reduzido, muitos descontos aleatórios, todo tipo de crime que você imaginar, volto a dizer, lá acontece. Quer dizer que ele está tirando o emprego dos caxienses e distribuindo a nível de estado para... Mas isso seria para já a troca de voto para a candidatura de alguém dele? Bem, coincidentemente, todas as pessoas que ganham esses empregos são ligadas a pessoas que estão declarando apoio aos candidatos dele. Pode ser uma grande coincidência, né? Só que eu não acredito em coincidência assim. Mas o candidato dele continua sendo a esposa e a filha ou essa ideia de que ele sairia Tem candidato? muita gente dizendo que ele vai ser candidato. Mas assim, lá é possível tudo, inclusive nada. Mas os empregos que é para Caxias está distribuindo em outros municípios. O que acontece? Na hora que você pega e você destina esses empregos para fantasmas que moram em outros municípios, você está tirando. A prefeitura não tem uma rubrica dizendo assim, emprego. Esse é o dinheiro da compra do medicamento que está faltando no posto de saúde. Esse é o dinheiro da merenda escolar que não está tendo. Esse é o dinheiro de consertar uma rua que está toda esburacada. Esse é o dinheiro de fazer a drenagem. Esse é o dinheiro da prefeitura fazer o trabalho dela. Porque não existe dinheiro da prefeitura. Existe dinheiro que foi tirado do imposto. O dinheiro da prefeitura é todo dinheiro tirado do pagador de imposto. Que nós pagamos imposto em tudo que a gente faz. Então, você tem hoje uma economia de Caxias com muito dinheiro saindo, o servidor público ganhando um salário ruim, a falta de emprego generalizada da cidade, uma carga tributária muito pesada. O ISS de Caxias é o mais alto possível, as taxas, às vezes para tirar um licenciamento ambiental, uma dispensa de licença, em Timon, a última vez que eu olhei, acho que estava R$70, em Caxias estava 400. Então, assim, a disparidade da taxa do alvará, de tudo, em Caxias é tudo muito mais caro do que em toda a cidade da região. Porque ele precisa tirar esse dinheiro para sustentar folhas de pagamento de pessoas que estão ali só para buscar voto para o domínio eleitoral que ele está buscando. Alguém já me perguntou por que que o nome do podcast é Pode Isso. Aí eu agora posso fazer essa pergunta. E pode isso? Não deveria poder, né? Mas como a gente acredita na justiça, ele e quem está fazendo isso vai pagar as consequências disso. E se a justiça dos homens não funciona, a de Deus não falha. Paulinho, é muito bom a gente trazer pessoas que conhecem a realidade da sua casa, da sua terra, né? Porque para nós aqui, que está mais próximo, principalmente aqui em Timon, apesar de que aqui é um podcast regional, mas nós conhecemos a realidade de Timon, passa a ideia de quando a filha do Fábio, a esposa, vem aqui pela cidade, passa a ideia
de que lá está sobrando emprego, de que lá tem muito dinheiro. Quer dizer, está vindo de lá para cá e levando daqui para lá. A gente tem visto sair daqui prometendo apoio a eles, vereadores, lideranças, suplente. Acredito eu, politicamente falando, que nenhum desses vai de graça. Então passa a ideia aqui de que Caxias está nadando em dinheiro, que todo mundo está empregado e que está tudo muito bem. Não é isso? Vou lembrar que o Fábio terminou o mandato dele com mais de 60% de rejeição. Chegou a quase 70% de rejeição no final do mandato dele. Mas se deve a tirar de lá e botar em Se outro deve lugar. à falta de gestão. Sem compromisso. Se deve a uma gestão desastrosa. Então, uma gestão desastrosa como essa não tem como estar bom. Então quer dizer que a saúde lá, como está funcionando? A saúde lá tem vários taxas não cumpridos, tem ação do Ministério Público Estadual, Federal, por falta de medicamentos nos hospitais, tem uma saúde destruída, não tem remédio nos postos de saúde, os médicos estão com salário atrasado, 2, 3 meses, a planificação, que sempre foi uma bandeira da cidade, se perdeu no tempo, porque não era cumprido os protocolos. A zona rural não tem dentista. Tem um povoado aqui na divisa com Timon chamado Buenos Aires. No Buenos Aires tem 5 anos que não tem um dentista atendendo no povoado. Apesar de que nesses 5 anos sempre teve uma pessoa recebendo como dentista lá no Buenos Aires. E assim é a saúde de Caxias. O dinheiro continua vindo. Você tem muita emenda Pix, mas o serviço a população não tem. E fica sofrendo com isso. E vamos dizer assim, esse sofrimento, essa população que hoje está penando, é que faz com que a gente tenha essa obrigação de estar lutando, de estar defendendo quem realmente precisa. É incrível, porque, pelo que você está falando, a segurança de Caxias não vai bem, a saúde de Caxias não vai bem, mas acredito eu que a educação, porque a gente vê as propagandas, né? A gente vê as redes sociais, é muito bonito. Eu acredito que a educação deve estar bem... Eu vou voltar e vou repetir para ti o que eu já disse. Ele terminou o mandato com quase 70% de rejeição. Mas ele elegeu o sucessor, né? Que é o sobrinho dele. Gastando uma fortuna, comprando voto, fazendo fake news, fazendo deepfake, distribuindo milhares de empregos, fazendo santinho falsificado, com foto do Bolsonaro ligada a mim, jogando sujo de todas as formas possíveis e imagináveis, para ter um empate. O sobrinho dele não teve a maior parte dos votos da cidade, ele teve 48,76. Ou seja, 51% das pessoas não queriam o sobrinho dele. Então você está dizendo claramente que ele não tem compromisso. Ele promete mudar Caxias, promete mudar a vida dos caxienses. No entanto, ele usa o que é de Caxias em Timon, em Matões, em Parnarama, em Coelho Neto e no estado do Maranhão. Vamos lá. Isso? Você está falando da educação, que devia estar bom. O IDEB de Caxias, em 2021, foi 4,4 e a meta era 4,8. Em 23 caiu para 4,2. A educação não melhorou. A educação, segundo o IDEB, piorou. Fora todo tipo de denúncia que você tem e dados do Tribunal de Contas do Estado mostrando que mais de 30% das escolas de Caxias não tem saneamento básico. Então, isso é uma gestão, vamos dizer assim, que você quer para a sua cidade? Claro que não. Então, o ex-prefeito Fábio Gentil, que agora é secretário de Estado, né, de Agricultura... Nunca plantou um pé de quiabo na vida. É complicado. Mas, então, as pessoas que estão hoje... Não, e eu fico revoltado com isso porque eu sou produtor rural. Eu planto milho, eu plantamos melancia na fazenda, plantamos tomate. E saber que um cidadão como aquele está como secretário de Agricultura do Estado do Maranhão, a agricultura de Caxias é um desastre. É uma das coisas que eu mais briguei com ele a vida toda, de dar valor para a agricultura. E ele nunca valorizou a agricultura de Caxias. Caxias já foi um polo produtor de arroz, já foi um polo agricultor de várias coisas. Hoje, a agricultura em Caxias é marginalizada. E os produtores, inclusive, quando fizeram uma reunião com o candidato dele a prefeito,
O vice-prefeito, que hoje está lá, disse que eles não tinham nada no plano de governo. E você pode puxar o plano de governo do Gentil Neto, você não vai achar nada de agricultura lá. Então, a gente pode aqui imaginar que as pessoas que eles estão prometendo emprego, estão prometendo dinheiro, estão prometendo em troca de apoio, essas pessoas podem pegar um balão, né? Eu sou adversário. Pergunte para os outros. Eu prefiro não falar não, pergunte para os outros, que aí você vai saber direitinho o histórico. Aí eu pergunto, pode isso? Aí você vai ver a consequência lá na frente. A gente se engana, né? Por isso que é bom a gente ter convivência com pessoas mais distantes da gente, para a gente ter uma base, uma verdade melhor das coisas. Porque, Paulinho, aqui passou-se a ideia de que o Fábio Gentil, como secretário de Agricultura, iria mudar toda a história de todo o Maranhão, principalmente aqui nessa região, porque ele é daqui, né? Mas eu estou achando que a coisa é diferente. A partir do momento que eu vi aqui algumas pessoas recebendo uns peixes que veio de lá para cá, não sei se de Caxias, me falaram, né? Que era um peixe congelado, peixe podre, era um negócio bem bagunçado. A princípio, a gente achava que a coisa estava a todo vapor, que estava melhorando tudo, que ele já começou com o pé direito, que a população estava satisfeita com essa história. Mas veio um peixe, eu não vi, mas nos falaram. E as pessoas, né, reclamam, faz vídeo, mostra, era um peixe, me disseram que era o peixe congelado e alguns já bem com bastante mau cheiro, podre. Bem, era no mínimo para ele comprar um peixe fresco produzido aqui na região. Eu mesmo entreguei peixe na Semana Santa, como entrego todo ano, minha família entrega isso desde a época do meu pai, da minha mãe. Há muitos anos a gente tem essa tradição de entregar peixe na Semana Santa, mas eu fiz questão esse ano de entregar o peixe fresco. Então, quando você fala... O peixe pescado em Caxias, acompanhei desde a pesca nos açudes, que foi Tambaqui, até a entrega nas casas, que como eu gosto de fazer. Então, assim, para quem é secretário de Agricultura, e aqui a gente tem essa beira de Parnaíba todinha, eu vou lembrar que, assim, Timon é cortada a divisa aqui com Teresina pelo Parnaíba, mas Caxias tem 70 quilômetros de margem de Parnaíba. A maior margem de Parnaíba do Maranhão é na cidade de Caxias. Então, a gente tem todas as condições para ser um grande polo piscicultor. O que falta? Incentivo. Quem deveria fazer isso? Secretaria de Agricultura. Aí você vê, o secretário de Agricultura comprou peixe de onde? Onde é que aquele peixe foi produzido? Esse peixe não é de Caxias, esse que veio para Timon? Caxias não tem nenhuma indústria de pescados. Então, de lá não tem como ser. Lá não tem nenhuma. E se esse peixe fosse de Timon, não haveria necessidade de congelar, não é isso? Exatamente. Quem normalmente faz isso é o estado de Santa Catarina. Você está querendo dizer que o peixe veio de fora? Do Maranhão, pelo menos de Caxias e Timon, não foi. Matões, Parnarama, também não conheço nenhuma fábrica de pescado lá que tenha capacidade de congelar da forma como esse peixe foi entregue. Eu acho que se nós tivéssemos lhe convidado para participar do podcast dias atrás, antes da Semana Santa, essa notícia chegando aqui em Timon, muita gente não ia receber esse peixe, não. Está parecendo que o negócio é sério. Se o peixe estava bom, tinha que receber. Hoje em dia a vida está tão difícil que você ganhar um peixe bom, a pessoa tem que receber. Agora, um peixe podre, não. Você não dá um peixe podre para uma pessoa. É uma coisa assim, é um ato até desumano. Paulinho, agora a pergunta que não quer calar, né? Eu acho que o nosso telespectador, né? Ele precisa ouvir de você exatamente a resposta dessa pergunta. Sabemos que você foi candidato a vice-prefeito na chapa com Fábio Gentil por 2 vezes. Apesar de que, para a segunda, você tinha feito por necessidade de assumir um mandato de deputado federal, você renunciou o direito de ser vice. Mas você foi eleito vice-prefeito 2 vezes em Caxias, as 2 vezes na chapa, junto com o Fábio Gentil. Desse mesmo Fábio que você está falando. O que você pode dizer? O que houve? Por que esse rompimento? Eu vou lembrar para ti o que aconteceu. Primeiro, a gente enfrentava em 2016 um dos grupos políticos mais fortes da história do estado do Maranhão, que foi o grupo que era comandado pelo Dr. Humberto.
juntou todo mundo para ganhar uma eleição super apertada por 1.000 votos. Eu era um jovem, continuo sendo um jovem muito sonhador. E o que me gera uma certa indignação é a certeza que dá para fazer melhor, que dá para fazer diferente. E acho que até começou o governo do Fábio no primeiro mandato num rumo bom. Do meio para o final ele foi se perdendo. Aí, 2020, veio o Covid. No Covid, todo mundo perdeu pessoas próximas, pessoas que amava. Estava um momento de muita instabilidade. Inclusive, eu acho que não devia nem ter tido eleição naquele ano de 2020. Ninguém tinha cabeça para falar de política vendo as pessoas morrerem. Então, assim, eu fui um dos que parou tudo. Não, vamos cuidar de salvar o maior número de vidas que a gente pode. Então, eu coloquei a política em segundo lugar, coloquei a diferença de lado e somei força do que eu podia fazer para que a gente superasse aquele momento, que era um momento, eu acho que o momento mais difícil que a minha geração vai acompanhar. De a gente trancado em casa, as pessoas falecendo mesmo, assim, e uma insegurança, um medo muito grande. Então, em 2020, a gente repetiu a chapa para ter o mínimo de transtorno possível e focar no que interessava naquele momento, que era salvar vidas. E o Fábio, naquela época, disse, inclusive, que assim, Paulinho, vamos aqui dar as mãos, vamos pegar aqui, vamos superar esse momento aqui, e eu vou sair para deputado federal, e tu fica como prefeito levando a prefeitura. Porque eu sempre tive a certeza que dá para fazer melhor. Eu fico imaginando, gente, o tanto de oportunidade que a gente perde. Se a gente falou da educação, uma educação melhor, quando ela não é feita hoje, as crianças são prejudicadas e aquilo nunca mais vai voltar. O tempo não volta. Então, a gente está numa região que é a mais pobre do Brasil. O leste do Maranhão, Caxias, Timon, Matões, Parnarama, São João do Soter. Nós temos indicadores que são muito ruins. Mas a gente tem muito potencial e dá para fazer, de fato, muito mais. E o indutor dessa mudança, desse desenvolvimento, é a política. E eu não preciso negar para ninguém que eu sempre senti não ficava sem entender, mas entendendo. Porque o Distrito Industrial de Timon abria dezenas de empresas e Caxias a 40 quilômetros. O Distrito Industrial, desde que foi inaugurado, já vão fazer 10 anos, nenhuma. Uma usina de asfalto, uma usina de concreto que um dia abre, outro dia não abre, mas nenhuma empresa de verdade gerando emprego. Então, qual a diferença de um para o outro? É a forma que a gestão municipal encara a geração do emprego e da renda. Então, assim, a gente sabe que é cheio de problemas e ninguém vai mudar isso do dia para a noite. Mas quando você olha que quem está na frente tem as condições de fazer isso, que é o prefeito, que é a prefeitura, não tem esse interesse, que o único interesse que tem é se manter no poder, se perpetuar, passar como se fosse uma capitania hereditária, de pai para filho, para sobrinho, para tudo isso, e o povo é deixado de lado. E eu rompi com o Fábio, os indicadores continuaram piorando. Quando eu rompi com o Fábio, a credibilidade dele era uma, a aprovação dele era uma, e só foi caindo ladeira abaixo, até chegar no final do mandato com quase 70% de rejeição e precisando comprar muito voto, precisando comprar tudo que você imaginar e fazer todo tipo de artimanha. Vamos lembrar que em 2020, a chapa que eu fazia parte com ele foi reeleita com quase 80% dos votos. Olha quanta mudança, olha quanta diferença. Então dá para entender que é o poder pelo poder. É a filha, é o pai, a esposa, é ele e mais ninguém, é o sobrinho e mais ninguém. E quando você vai ver, não tem um projeto. Não é para melhorar a vida da população. Ele não fala de resolver os problemas que nós temos. É sempre a molecagem, o pão e circo. É só o poder pelo poder. Para que a gente possa estar finalizando aqui esse bate-papo esclarecedor, eu tenho mais uma pergunta para lhe fazer sobre um acontecimento que eu acho que foi meme para o Brasil inteiro.
Aí eu lhe pergunto, aquela época, acho que em 2022, que em uma festa, um comício, um show, não sei, a gente viu que o Fábio se jogou de cima de um palanque nos braços das pessoas. Você acha que aquelas pessoas estavam ali? Você pode falar isso. Eram combinadas com ele para segurar ele, ou as pessoas realmente abraçam ele como o salvador da pátria e tal? Ele tinha essa coragem de pular se não fosse combinado, ou não era combinado, enfim. Bem, eu sou de Caxias. Eu moro em Caxias e eu conheço as pessoas de Caxias. A gente que conhece sabe que ali são os guaxeba dele. Então foi combinado. Claro. Ele se jogou combinado. Ali é artista, meu amigo. Ali eu te perguntei a questão do circo, porque ali é artista. Entendi. Então ele ali É tudo parte do palco e do show dele, tirando onda com a população de Caxias. com a população do Maranhão. Após todos esses esclarecimentos, eu também não poderia deixar de lhe perguntar sobre a questão do futuro, né? Se você, como você já falou, se você tivesse essa oportunidade de estar na prefeitura, ou se você tivesse a oportunidade de administrar aquele município, você já disse aqui que precisa disso e que faria coisas diferentes. Mas o que você poderia fazer para melhorar a cidade, o município de Caxias? Eu, quando assumo como deputado, eu sempre procuro melhorar a vida das pessoas que votaram em mim. Das cidades que eu tive mais apoio. Então, por exemplo, para Caxias eu já levei viatura da Polícia Rodoviária Federal. A gente conseguiu, junto com alguns amigos, melhorar a estrutura do IFMA de lá. E algumas ações no sentido de melhorar a vida da população, e a gente ainda vai fazer mais ações, porque assim, a política ela não para. E eu estando no mandato ou não estando no mandato, eu continuo trabalhando para fazer a vida das pessoas melhor. Resolver os problemas estruturais. Às vezes até algumas coisas que as pessoas acham assim, não, é sonho. Mas a gente já vai para a licitação da duplicação da BR entre Timon e Caxias. O projeto já finalizou. Tem um anel viário em Caxias, como o de Timon. Depois de muitos anos, está terminando. E a gente quer duplicar essa BR e fazer um anel viário também em Caxias. Então, assim, a gente continua trabalhando para que a nossa população tenha, de fato, uma vida melhor. A gente sabe que tem problema. E a gente tem que falar do problema e encarar o problema de frente. Porque só assim ele se resolve. Mas o ânimo, a vontade, a disposição de trabalhar, de lutar pelo que a gente sabe que está para fazer, está no corpo todo. Muito bem. Agora, suas considerações finais, né? Para que nós possamos encerrar esse primeiro episódio, acredito eu, que já começa em alta, né? Porque não é uma pessoa comum, é o Paulo Marinho Júnior, conhecido como Paulinho. Obrigado. Trouxe aqui alguns esclarecimentos, algumas informações muito importantes para a nossa região. Claro, a gente sabe de algumas coisas, mas muito difícil a gente ver como um todo, né? Ver a real, a verdade, né? Porque quando se mostra apenas superficial. E você veio, esclareceu, e para nós é de grande valia ter você aqui para dar explanar todas essas situações e dizer que em breve, né, a gente vai estar com outros convidados, vai ter o segundo episódio, o terceiro, o quarto, e a cadeira, a primeira de muitas, a cadeira é sua, né? Quando você quiser passar alguma informação, estamos aqui à sua disposição. Mais uma vez, gente, obrigado pelo convite. Quero ser convidado para quando tiver um ano, para quando fizer o programa número 100, o programa número 1000. Aí lembre aí de quem ajudou no começo, tá? Eu sei que você vai longe, meu amigo. Agradecer aí toda a equipe aqui, que a gente tem aqui, uma equipe grande dando suporte. Então, obrigado aí a todos. E dizer que eu estou à disposição. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é deputado Paulo Marinho Júnior, no Instagram, no Facebook. A gente está sempre em contato com a população, pode mandar lá uma mensagem, pode comentar. Se você não gostou, também pode falar, porque assim, nem Jesus agradou todo mundo, imagina nós, que somos pecadores imortais. E dizer que a gente está aqui, pela região. Eu falo muito de Caxias, gente, porque eu sou um apaixonado pela minha cidade, não tenho vergonha nenhuma disso. Mas tenho muitos amigos em Timon, tenho muitos amigos em Matões e Parnarama. Já tive grandes votações nessas cidades.
continuo com meus laços, com minhas amizades. Entendo o que aconteceu com cada um, mas coisa que eu não faço é me calar e nem me omitir. Então, sou amigo dos meus amigos, sou amigo naquela hora que o cara realmente precisa. Acho que é quando você realmente tem que estar junto. E tô aqui, vivendo um dia de cada vez, lutando uma batalha de cada vez, trabalhando no dia a dia, para que, plantando hoje, lá na frente a gente colha. Eu sempre digo que a lei da semeadura não falha. E você não tem obrigação de plantar. Mas o que você plantar, você tem obrigação de colher. Então a gente sempre procura plantar coisa boa para que tenha uma boa recompensa no futuro. Então, assim, quando quiser me chamar, venho com o maior prazer. E foi uma grande honra participar aí da estreia desse podcast, porque, afinal de contas, tem muita coisa que a gente se pergunta. Pode isso? Pronto, mas nós temos aqui, nós reservamos uma surpresinha para você, né? Nós tivemos esse cuidado, né, de que essa data vai ficar registrada, né? E não apenas no nome Pode Isso, mas nós registramos aqui o hashtag número 1, né? Está aqui, é nominado a você, é um presente do podcast. Olha, gente, isso aqui mostra como o programa é diferenciado. Passei o programa todinho. Só acho que deviam ter dado no começo, né? Que eu já estava bebendo na minha caneca. Mas vou guardar com muito carinho, gente. Obrigado mesmo. E vai ficar num lugarzinho reservado lá. Porque eu tenho uma coleção de canecas. Coincidentemente, assim, essa aqui, além de estar personalizada, realmente ficou muito bonita. Então, parabéns mesmo, gente. Obrigado. Ó, e o Pode Isso é sucesso a partir de hoje. Viu? Vamos lá. Você vai ouvir muito falar sobre isso. Então nós ficamos por aqui. Muito grato pelo primeiro episódio do podcast. Foi um sucesso, foi um bate-papo muito esclarecedor e que muitos virão, né? Nós estamos nos preparando aqui, já vem o segundo episódio. Nos acompanha aí nas redes sociais, né? Que está aí na descrição. E que no próximo você já fique aí guardando um horáriozinho reservado no seu tempo, porque vem muita novidade. Tá só começando.